Sejam bem-vindos! Olá, Daniel, Lilian Vieira por aqui, Daniel Bugrin, para a gente estrelar mais um episódio do quê? Do Protagonize-se. O nosso episódio de hoje para fazer com que juntos a gente pense um pouquinho sobre o que é sermos protagonistas aí do que a gente vai estabelecer como projeto e plano para a nossa vida. E mais uma ferramenta que a gente vai conversar hoje, é isso, Daniel? É isso. Tudo bem, Lilian? Tudo ótimo. Quinta-feira eu venho aqui, ó. Não sei você que está assistindo, mas eu venho aqui, ó, caderno e caneta na mão, porque é aula, entendeu? É um processo mesmo de sair daqui diferente do que a gente entrou. É isso que a gente está aqui propondo para você. Feliz de você que está aqui. Se você estiver ao vivo, seja muito bem-vindo. Você que vai assistir depois. É aquela velha história que a gente não pode deixar de lembrar e repassar com você todo episódio. A gente está aqui para propor uma conversa de transformação. À medida em que você também participa, seja enviando seus comentários aqui ao vivo, seja depois, se você assistiu gravado, você vai nos encontrar lá nas outras redes sociais, no Instagram, manda um direct para entender a percepção que você teve, você só vai agregar na conversa. Se duas cabeças aqui, eu e o Daniel, pensamos melhor do que sozinhos, imagine você com a gente, 3, 4, 5, 10, 100 cabeças. E para isso a gente conta com você, compartilhando essa live, convidando mais pessoas para participar. O mundo vai ficando melhor quando a gente vai entendendo que nós não precisamos ser perfeitos, que a gente não precisa agradar todo mundo e que a gente, inclusive, pode reaprender a utilizar controles de formas diferentes, que é hoje o assunto que a gente vai falar. Quer dar a introdução, Daniel? O que é que a gente vai conversar hoje? No que a gente vai sair melhor nessa manhã de quinta-feira? Então, hoje a gente vai falar sobre locus de controle interno, que é um pouco estranha a palavra, mas a gente já explica. Uhum. E você estava falando aí, eu estava pensando, eu acho que se eu fosse elencar o que mais me trouxe transformação na vida foi desenvolver locus de controle interno. O que mais mudou, porque se você não tem locus de controle interno, você pode ser a pessoa com o maior conhecimento do planeta, pode ter toda a bagagem, experiência que for, sua vida trava, ela não acontece, né? Então, o que é o locus de controle interno? Vamos lá. Basicamente, o mundo é dividido em dois grupos. É lógico que não é assim binário, né? Ou você é um ou você é outro, mas o mundo é dividido em pessoas de locus de controle interno e pessoas com locus de controle externo. Quem tem locus de controle interno, a pessoa tem uma crença, ou seja, ela acredita do fundo da alma dela que todos os resultados que ela tem na vida foi ela que de alguma forma causou aquilo. Ela é responsável por aquilo, não é culpada, é responsável. A pessoa que tem locus de controle externo pensa diferente, ela acredita que os resultados que ela tem na vida, ou parte deles, foi causado pelo externo, por outras pessoas, né, por outras situações, e até aí tá tudo bem. Qual que é a questão, o ponto? A pessoa que tem locus de controle interno, como ela acredita que foi ela que causou aquele problema, ou aquela situação, ela vai fazer de tudo para mudar aquilo. Ela acredita que se foi eu que fiz, eu posso mudar. A pessoa que tem locus de controle externo, ela pensa, o problema não sou eu, o problema é o outro. Então eu não posso fazer nada, só posso reclamar. E aí bloqueia e trava a vida dela. Nossa! Olha, você falando aí, eu li um pouquinho, né, li assim, de onde veio, de onde surgiu, né, a origem da palavra que eu gosto sempre, que é lugar, né, locus significa lugar, então o lugar, onde está o seu controle? Está internamente nas suas mãos, né, que é aquilo que você falou, eu sou responsável por todo o resultado que acontece na minha vida, ou está na mão dos outros, externo, né, além de mim. Então, onde está esse lugar? E eu fiquei pensando, e se de fato ele é como as razões do medo, né? Eu fiz outras lives lá no Clube do Vídeo em outro momento para a gente entender por que a gente tem medo. E uma das primeiras coisas que eu li e compartilhei é que o medo é instintivo, primitivo e universal. Todo mundo tem, para a questão da sobrevivência. Aí eu vou te perguntar, essa questão do locus externo, ele é
primitivo e universal, que se a gente for pegar a primeira história de quem acredita lá no Adão como primeiro homem, ele já começou, quando ele fez o erro lá do pecado, ele já trouxe para Eva. Quando Deus veio para ele e falou assim, que aconteceu, né? Como é que vocês sabem? E ele falou assim, foi a mulher que você me deu. Ele já jogou a culpa na Eva, foi a mulher, não foi nem ele que pecou, porque de fato não foi, né? Foi a Eva que comeu a bendita da fruta. Mas ele disse assim, não foi culpa minha de não estar ali olhando, compartilhando com ela qual foi a ordem, a obediência, foi a mulher, ou seja, foi ela, que você me deu. Ou seja, ele trouxe responsabilidade para 2 outras pessoas alheias a ele. Não fui eu, not guilty, não fui eu, não sou o culpado. Então, isso é primitivo. As pessoas, a gente nasce com um controle interno e em algum momento perde, ou a gente já nasce com esse controle externo bagunçado? Então, tem muito essa coisa que é esse jogo, né, que a gente lida o tempo todo com coisas que vêm de DNA, assim, de ancestrais, lá de trás, tá com a gente. Então, com certeza, isso é uma das coisas que tá com a gente, né? Já vem de gerações anteriores, muitas. E tem da geração mais pertinho, de papai e mamãe, né? Você citou aí Adão e Eva. 98% das famílias, o que acontece? A criança tá ali, né? Pura, vamos dizer assim. E aí ela vê o quê? Papai falando mal de mamãe, mamãe falando mal de papai. 98% das famílias, né? Acho que eu tô sendo até bonzinho com esse número. E aí, o que a criança faz? A criança aprende por modelo, né? Então ela tá assistindo tudo aquilo, ela fala, poxa, ela não pensa assim, né? Mas ela cria pro inconsciente dela. Quando eu me casar, eu vou meio que botar a culpa nele ou nela. E a gente só faz isso por modelo, né? Então, às vezes você pega um casal assim que, né, começa a namorar, super apaixonados, super conectados e tal, e aí ficam noivos, e aí eles casam, e aí você começa a repetir esse comportamento. Porque parece que é um padrão, né? Os homens se reúnem e falam dos problemas da mulher. As mulheres se reúnem e falam dos problemas do homem. E em casal que é homossexual é a mesma coisa. Você está sempre falando do outro, né? O problema não sou eu, é o outro. E aí é que tá a questão, né? Eu não tô nem entrando se é certo, se é errado, se é o outro, se não é o outro. Mas você trava a questão num formato que não tem solução. O problema é o outro, eu não posso fazer nada, só posso reclamar, sigo aqui reclamando. E aí você trava a sua vida. E parece que é a forma mais tranquila e fácil, né? Porque se de fato eu assumir que eu já perdi algumas oportunidades na minha vida, deixei passar algumas outras oportunidades, não avancei, resisti, não venci medo, não venci vergonha de algumas questões, eu preciso lidar com isso, né? Eu preciso tratar. Até fiz um post outro dia dizendo, mais, assim, pior do que a frustração de viver uma vida agradando, querendo agradar todo mundo, é a frustração de mais lá na frente você se arrepender, porque, eu não vou beber nessa caneca porque o Daniel não vai gostar, certo? Então, eu não vou beber, o meu desejo, eu não vou beber para não fazer mal para o Daniel. Só que tem, por exemplo, o Ricardo, que eu vou beber na outra caneca amarela, que eu também vou desagradar ele. Então eu vou viver a minha vida sempre assim, querendo agradar, que é impossível. Só que passam uns anos, eu não bebi nenhuma das 2 canecas, e aí aquele arrependimento de não ter feito, tô fazendo um exemplo bem esdrúxulo, mas eu acho que a maior dor depois é olhar para trás e falar, cara, e agora, né? Porque tempo a gente não tem de novo, né, Daniel? Você perdeu dinheiro, tudo bem. Fechou um negócio, tudo bem. Começa de... Tudo bem não, né? Começa de novo, volta lá, não desiste. Mas tempo, às vezes algumas coisas você não consegue mais realizar porque foi o tempo, de fato, né? Passou. Você vai ter que viver aquilo que está ali agora. E aí é uma dor grande para poder ajustar, né? Você vai só continuar reclamando mesmo, né? Porque dói demais assumir, cara, fui eu que errei. Muito mais fácil, a gente opta pelo caminho mais fácil, por isso que a gente deixa o controle externo muito mais aflorado? Eu acho que é o caminho mais de hábito mesmo, né? Como a gente falou, você tá com aquela crença, então você vai fazendo sem perceber.
né? Esse é um assunto que eu gosto de falar e falo com propriedade, porque eu era a vítima do planeta Terra, era o Daniel. Eu tinha total locus de controle externo, né? E não vou nem entrar de onde isso veio, fato que eu era. E aí, como é que foi o meu processo, né? Eu acho que é um processo de 2 passos. O primeiro passo, vamos por aí, 3 passos. Primeiro é você descobrir que você é a vítima. E quando eu descobri, não foi gostoso, nem um pouco, né? Ficou muito claro para mim, eu fazendo o curso de desenvolvimento pessoal, eu percebi, meu Deus, eu sou uma vítima. Eu me faço de vítima, né? Todos os problemas que eu tenho nos meus negócios, eu acho que o problema é o país. Os problemas que eu tenho de relacionamento, eu acho que o problema é o outro. O problema na minha saúde não sou eu que estou causando, é a minha falta de tempo, que outra pessoa não me deixa ter tempo, e aí vem, né? Então é um baque. Depois vem o segundo passo, que você pensa assim, meu Deus, dá um desespero, assim. Eu sou responsável por todos os meus resultados? Meu Deus, desesperador. Dá uma ansiedade, né? E eu passei por tudo isso. Só que depois, num outro momento, um momento de reflexão, um momento que você tá bem, né, com você mesmo, pensa assim, pô, eu sou responsável por todos os meus resultados. E eu, literal, não dependo de ninguém, não no sentido de que você não vai pedir ajuda, que você não vai formar parcerias e tal. Porque até isso é locus de controle interno. Você fecha assim, poxa, eu preciso de um parceiro, vou em busca desse parceiro. Poxa, eu preciso de uma terapia, eu não estou conseguindo lidar com os meus sentimentos sozinho ou sozinha. Vou em busca de uma terapia, isso é locus de controle interno total, não é locus de controle externo, né? Só que você vai em busca e você percebe que está só com você, não tem ninguém que pode tirar você do seu centro e daquilo que você quer para sua vida. Então são 2 passos doloridos para um passo bom. E o que você falou que eu concordo 100%. Você pode ter 2 passos doloridos e um passo bom e pelo resto da sua vida aproveitar esse passo bom, ou você pode ter uma vida inteirinha flutuando só no primeiro passo de dor ali, né? Porque o locus de controle externo ele traz muita dor mesmo. Foi bem o que você disse. Você acha que aqui você está acertando, daqui 15 minutos você está em outra. Então vale muito a pena passar. Comigo foi dolorido, né? Pode ser que algumas pessoas até mais conscientes, talvez, consigam ir do primeiro para o terceiro, num salto só. Eu tive que passar por esses 3, mas com certeza valeu muito, muito a pena. E mais uma vez, a gente já falou em outros episódios, né? Mais uma vez a gente falou da importância do conhecimento que você disse de novo, às vezes a gente faz sem perceber. Eu pensei a princípio que seria o caminho mais fácil, mas não, às vezes é o único caminho que eu conheço, é o único caminho que eu sei, é o meu hábito, é aquilo que eu vi meus pais fazendo, é aquilo que os meus pais viram os meus avós, e assim vai a questão da ancestralidade toda, de geração em geração. Então, eu acho mais complicado ainda, porque é aquilo que você não conhece. Por isso a proposta, né, do protagonista, da gente trazer essa conversa. É a elucidação. Olha aqui, ó, não é o caminho mais fácil. Talvez seja o caminho mais que você conhece, o único que você conhece. Né? E para reajustar, para trocar, pode ser um pouquinho dolorido ali no começo, mas aquela dorzinha daquele é infindável, né? O prazer e a liberdade de você assumir. É o que você falou, primeiro assusta, meu Deus do céu, o controle do resultado da minha vida está nas minhas mãos. Aí se você parar um pouquinho e falar assim, o controle está nas minhas mãos, depende de novo de uma perspectiva, de como você vê isso, né? Para a gente poder falar de troca, Daniel, de mudança, então, quais seriam os primeiros? Existe o primeiro passo, é a gente conhecer e saber que tá, né? Que nem você falou, assumir, meu Deus, eu sou uma vítima. E depois, a gente consegue reaprender, reorganizar isso e trocar? Você é um exemplo? Com certeza. Se um dia eu falar de alguma coisa que não é algo que você possa aprender, você, por favor, me corta, porque eu vou contra essa coisa de nasci com o dom, né? E agora não é que eu sou contra. Eu não falo sobre isso porque nasceu com o dom, então acabou, né? Vamos falar de coisa que a gente pode melhorar, né? E como é que funciona? Tem gente que tem um baita de um locus de controle interno profissional e um baita de um locus de controle externo no relacionamento. Tá. Tem um locus de controle interno na saúde incrível, mas financeiro
Não. Você quer saber se você tem locus de controle interno ou externo? É só ver o resultado da sua vida nas várias áreas. Como é que tá cada área? Tudo que tiver capenga é porque tem coisa externa aí. Tudo que tiver rodando bem é porque você está utilizando o locus de controle interno. E aí, qual que é o exercício? É um exercício diário e ele dura só pelo resto da vida. Toda vez que você terceirizar a culpa por algo, né? Ah, isso está acontecendo, mas pode ser uma coisa até maior, né? Mas é o meu país. Ah, isso é uma crise universal, né? Está acontecendo, né? Algumas pessoas falam, coronavírus, crise, vou me trancar e esperar passar porque não tenho o que fazer na crise. Algumas pessoas falaram, nossa, uma oportunidade aqui. Um monte de coisa nova acontecendo. Locus de controle interno. Eu posso utilizar isso como uma oportunidade, pensando, por exemplo, em negócios, né? E fez acontecer. Então, você fica o tempo todo, até hoje eu faço isso e provavelmente vou fazer pelo resto da minha vida. Cada vez que eu terceirizo, eu falo, não, peraí. Eu nem vou entrar no mérito de certo e errado. E se eu pudesse mudar isso, como eu faria? Vamos supor que eu pudesse fazer algo de diferente para mexer nisso, né? E aí eu testo esse algo diferente. E vira e mexe dá certo. E aí que você vai trocando a crença, né? Que você fala assim, poxa, eu tinha uma crença X. Eu tentei uma coisa diferente, deu certo. Será que eu posso tentar para aquela outra área da minha vida também? E aí você tenta. E funciona. Porque se você colocar o seu cérebro, essa máquina espetacular, maravilhosa, para procurar oportunidade, ele vai achar. Ele vai achar. Se você colocar essa máquina maravilhosa, espetacular, para procurar problema, ele vai achar. Você pedir pro seu cérebro, você tá sozinho em casa, aí você vai pegar um copo, derruba e quebra. Você pedir pro seu cérebro, acha um culpado para mim, que não sou eu, ele vai achar. Ele vai voltar na história, alguém veio aqui, deixou esse copo liso, não sei o quê, e a culpada é ele. Ele é profissional em achar problema, caso você peça, mas ele é incrível também para achar oportunidades, caso você peça. O cérebro é incrível para responder ao nosso comando, né? Seja ele qual for. Porque assim como a gente não consegue no cérebro, né, na mente, determinar o que é ilusão, o que é real, o que é sonho, o que é fantasia e a realidade, ele também não tem esse critério, né? Ele não vai vir falar assim, olha, Lili, mas tem certeza que vai impedir isso? Ó, não tenho... Tá vendo? Ó, olha só, depois não vai reclamar, hein? Ele não vai falar assim. Ele vai agir e pronto, né? Cabe aí a gente, de novo, a entender. Esse exercício que você falou, então, a impressão que eu tenho é que, quando eu descubro, por exemplo, então agora eu posso operar nesses dois lugares, né? Os meus controles podem ser internos ou externos. Então, parece que muda uma chave e pronto. E não é assim. Você diz que é um exercício. À medida em que a consciência vem, eu posso, então, mesmo sabendo e já tendo agido com controle interno em algumas situações, em todo momento pode vir o desejo de fazer o externo. E aí é toda hora retomar. Exato. Eu tenho uma imagem mental que faz muito sentido para mim, me diz sinceramente se faz sentido para você. Tá. Que é uma ampulheta. Como é que é essa ampulheta? Você vai girar ela para um lado ou para o outro. Quando você tem uma atitude de locus de controle interno, você gira ela para o lado do locus do controle interno e a areinha vai caindo e você vai ficando cada vez mais locus de controle interno, cada vez mais. Acontecem situações na vida, e isso tem muito relacionado ao que você falou lá no começo, às vezes você está insegura, com medo de alguma coisa, e você vai ter uma tendência a usar o locus de controle externo. Quando você usa, ele gira. Só que assim, quando ele gira, o tanto de areia que tem em um e outro tem a ver com quanto você permaneceu, por exemplo, no locus de controle interno que a gente está falando. Sim. Girou por externo, normal, acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com praticamente todo mundo. O que você tem que fazer? O mais rapidamente possível girar ele de volta. Uhum. Então, às vezes, eu me pego responsabilizando outras pessoas por resultados. Fiz, né? Responsabilizei. E aí eu tô lá no meio do dia e falo, nossa, olha eu voltando de novo pro Daniel antigo. Uhum. E eu consciente, eu na minha mente, eu giro a ampulheta de novo. Eu preciso girar essa ampulheta agora.
Eu vou lá, peço desculpas, me responsabilizo, não, fui eu vou trocar isso, eu vou mudar. E sabe o que é mais incrível, Lilian? Quando você se responsabiliza, a pessoa do outro lado faz o mesmo. Quando você ataca, a pessoa do outro lado faz o mesmo. Então, eu já cansei de chegar, assim, muito em reuniões mesmo e falar, não, a culpa do que aconteceu aqui, a responsabilidade é minha. E a pessoa fala, não, peraí, eu errei também. Vamos conversar aqui que eu errei também. Se você chega atacando, ela vai falar assim, não, agora começou a queda de braço aqui, vamos ver quem consegue apontar mais erros, né? Então, é só positivo, né? Mas faz muito, muito sentido. É aquilo que a gente mais alimenta que vai crescer e ter força. Né, o paralelo que você fez com a ampulheta, né? No que mais ali está rodando o meu tempo e a minha atividade é o que vai predominar. Se eu virei um pouquinho, volta logo, e esse exercício é muito legal. E eu sempre falo, né, dos diálogos, né? Ontem mesmo fiquei dialogando, eu falei, estou em reunião comigo mesma. Reunião interna, reunião aqui comigo mesma, acolhendo algumas situações, mas não paralisada, né? Olha, tá certo, isso aqui é assim mesmo, é mais difícil, mas a gente vai conseguir. Por quê? Olha o que eu consegui, olha o que já foi feito. Porque senão a gente acha a culpa até em objetos inanimados. A gente é possível colocar a culpa e a responsabilidade, né? Quando você falou aí uma frase que você começou, você falou assim, quando você conceituou o que é interno, o que é externo, né? Você disse, não é a culpa, é a responsabilidade. Tem diferença quando a gente faz isso, a gente assume culpa e assume responsabilidade? Sim, sim. O que eu percebo na culpa, né, e a gente... É uma proposta, né? Cada um faz o que quer. A proposta é você tirar a culpa da... Você viu que eu estava falando aqui depois, eu falei culpa. E aí eu corrigi a responsabilidade. Por isso que é um exercício constante, né? De tirar essa coisa da culpa. Quando você fala assim, vamos encontrar o culpado. Você está em busca de punir alguém, pode ser até você mesmo, né? Tá, então se está culpado, vamos atrás da punição. Então, quando você acha o responsável, você está em busca de solucionar aquilo. Então essas palavras têm muita força, né? Então, a culpa foi minha por isso. Pronto, assuma a culpa. E fica com aquela dor ali, aquela questão. Sempre quando você fala assim, eu fui o responsável por isso, é muito importante também, né? Você vir com o próximo passo. Sim. Né? Assim, eu sou o responsável e fica por isso mesmo. Não, peraí. Eu sou o responsável, vamos corrigir? Vamos voltar uns 2 passos atrás, ver onde que deu errado, como é que a gente pode resolver isso, né? Então tem muita gente que tem muita autocobrança porque ela fica se culpando demais, coisas até que nem precisava, né? Não, responsabilidade é diferente. Você fala assim, eu tô com interesse genuíno de transformar esse resultado que não tá me interessando no momento. E protagonize-se, né? Eu vou ser o protagonista dessa transformação. Ponto. Talvez ser o protagonista e pedir ajuda. Às vezes você pode até chamar alguém, uma pessoa que você gosta, né? Que você confia e fala assim, eu tô com uma situação aqui, não tô sabendo desenrolar. E eu tô a fim de desenrolar. Me ajuda. Bloco de controle interno total isso. Você foi buscar uma ajuda, né? Consciente. Poder pedir ajuda, você não é nós não somos autossuficientes, não é nada disso, né? É só assumir mesmo responsabilidade e aprender, né? Aprender com aquilo que foi. Eu falo todas as vezes, eu já falei até aqui no Protagonize também. Eu erro, claro, sou ser humano, e erro e é um atrás do outro. Mas é porque sempre eu estou tentando me arriscar em algo novo, quero sair da zona de conforto, porque eu sei que aquilo não me favorece em nada. E eu sou rápida em aprender, eu erro uma vez só, porque o arrependimento eu aprendi que ele não mata, ele ensina. Então eu sou rapidinha para aprender e seguir. E às vezes a gente incorre sem saber que foi um erro, a gente faz de novo aquilo, sem reconhecer que não deu muito certo, que não deu certo. Agora, o que você errou, o erro é maravilhoso. Né? Outro dia até uma pessoa falou, mas você que é isso? Tá louca falar que o erro é maravilhoso? Não, gente, eu nunca mais vou errar aquilo que foi contundente, forte e grandioso, eu aprendi, veio como uma lição, e aí agora eu não erro mais.
mais, eu não vou mais cair no mesmo, correr no mesmo erro, né? Então é importante essa história de você dizer, esse fato de você dizer, não é só assumir a responsabilidade e pronto, tá bom, me bota no tronco lá, me condena e acabou. Não, eu vou assumir a responsabilidade e quero melhorar esse resultado. E talvez possa precisar de ajuda, e não tem problema nenhum. Deixa eu te perguntar uma coisa, a gente já começa aqui os últimos minutos, as pessoas que agem e têm mais a facilidade, já estão mais habituadas ou estão conscientes e fazem esses exercícios do controle interno mais vezes, elas são de fato mais felizes, mais realizadas, mais prósperas, né? Elas, depois desse choque inicial, elas conseguem esse resultado. E as que atuam no controle externo são as mais frustradas, é aquilo que a gente diz, vai passar a vida naquele ciclo, né? A sensação de cansaço, que a gente impõe muito esforço e não sai do lugar, né? Depende do outro. Porque é impossível agradar todo mundo, né, Daniel? Nós não vamos conseguir, né? A gente tem que aprender a respeitar, cada um também atuando no seu controle interno, né? Foi o que eu falei ontem na live, que é a impossibilidade de agradar todo mundo. A gente não precisa mais ficar só nos núcleos onde a gente pensa igual e fala tudo igual. Até é mais rico quando outras pessoas vêm e trazem uma outra perspectiva da vida para você. É verdade esse resultado de pessoas mais felizes e mais prósperas e outras que estão ali infelizes e nesse ciclo vicioso que não vai acabar nunca. Com certeza, com certeza. Inclusive, você me fez lembrar de uma história tão legal. Vou contar, que acho que eu nunca contei essa história. Porque o que acontece, né? Quando você tá nessa de locus de controle externo, você vai ficar num jogo eterno de a culpa parece que vem pro meu lado, eu preciso jogar para alguém. E como você disse bem, é extremamente cansativo isso. Quando você tá no locus de controle interno, é uma coisa que eu admirava muito nas pessoas e eu trago muito pra minha vida. Você chega pra pessoa e fala assim, eu vi um problema em você. E ela fala, sério, me conta. Tipo, curiosa, eu quero aprender, né, com esse problema. Me conta que eu quero evoluir, né? E hoje eu sou muito assim, Daniel, você errou, quero saber, qual que foi? Né, me ajuda, né? É gostoso isso, a vida ela fica mais divertida, né? E qual que é a história? Veja só, eu tava lá atrás filmando a vida e obra de um homem que foi meu grande mentor, que foi o professor Rubens Queiroz, né? E eu tava no início dessas gravações. E aí a gente fez a gravação de um curso dele num dia, foram 4 dias em sequência. No primeiro dia, ele foi lá e ele arrebentou. Foi incrível assim o que ele fez naquele primeiro dia. E no segundo dia eu senti que ele estava um pouco mais apagado. E nesse segundo dia, por curiosidade, a esposa dele foi lá assistir. E aí eu cheguei para ele, até lembro como eu falei para ele, eu falei assim, sabe, professor, conta a história de que o John Lennon era um cara incrível, assim, né, super carismático, que cativava as pessoas e tal, mas que quando a Yoko Ono estava perto, ele murchava um pouco. E ele, do jeito que ele era, ele falou assim, eu entendi, deixa comigo. Pro terceiro dia de gravação, eu entendi, deixa comigo. E arrebentou o terceiro dia. Muito bem. Uma semana depois, eu estava lá na casa dele, que a gente também fazia umas gravações no consultório dele, a casa era do lado. Eu estava lá, terminando de guardar as coisas, veio um sobrinho dele e falou assim, viu, a Fátima, que era a esposa dele, e o Rubens estão te esperando na sala, que eles querem falar com você sobre aquela coisa que você falou, dela deixar ele intimidado. E ele começou a suar. Eu falei, meu Deus. E esse dia tava lá também na casa uma psicóloga amiga deles. Aí eu fui suando, né? Falei, bom, acabou a parceria, acabou o meu trabalho e eu vou passar o pior momento da minha vida. Cheguei lá na sala, estavam os dois sentados e a psicóloga, e eu sentei e ele falou assim, Daniel, você comentou aquela coisa, né, que eu tava mais retraído e tal. Ajuda a gente a entender isso um pouco melhor, que eu quero melhorar com relação a isso. Eu falei, piada, né? É piada. Cadê a câmera? Cadê a câmera? E eles genuinamente entraram numa conversa para ele perceber essa insegurança que ele tinha quando a esposa dele, talvez por ser bem mais nova, poderia causar alguma coisa assim. E a gente entrou num papo ali e ele percebeu os pontos. Não, eu entendi onde é que tá isso. Pode deixar que não vai acontecer mais.
Aquilo foi uma lição de vida tão poderosa para mim, tão poderosa, porque a pessoa que eu idolatrava ali veio pedir uma ajuda, porque ele encontrou mais um ponto na vida dele onde ele poderia melhorar. Sim, mas aí é aquela máxima dos sábios, né, da sabedoria, que quanto mais você sabe que você não sabe nada. Quanto mais você sabe, percebe o mundo de outras formas e que tem outras percepções de mundo, você sabe que, o que eu sei é muito pequenininho, né? Então eu quero sempre continuar conhecendo e sabendo, e a atitude humilde dele, né, de chegar, e a sua, né, de falar, pronto, acabou, né, jamais pensou na sua cabeça. Por quê? Porque não é o natural, né, não é o comum que as pessoas façam. Eu acho tão engraçado quando a gente vê isso, aquilo que deveria ser natural, né, no nosso relacionamento, vira algo excepcional, né, que nem a gente fala assim, o seu produto tem que ter qualidade. Oi? Isso é um requisito? Como assim? Não, isso já é a condição sine qua non, né? Se não for assim, não tem como ser. Não, você tem que ter ética e moral. Vira notícia de jornal quando alguém esquece uma carteira cheia de dinheiro e alguém vai e encontra o dono. Aquilo que deveria ser natural vira notícia, porque é algo completamente fora do padrão, né? Mas nós estamos avançando e nos desenvolvendo e assumindo o papel de protagonista nas nossas histórias. Hoje, nós aprendemos, então, como entendemos que significa 2 lugares onde existem os nossos controles, o interno e o externo. Isso se chama locus de controle, interno ou interno. Você já aprendeu que pode ser que esteja sem perceber que você está fazendo isso. E agora, mais atento, mais atenta, vai observar e já sabe. Boneco, minha boneca, minha lindeusa, que nem eu chamo as minhas alunas lá no Clube do Vídeo, ou você que está nos assistindo, é para sempre, né? É um exercício diário e de controle, e saber que você tem o poder nas suas mãos, o poder da escolha, o poder de dizer, nossa, isso aqui não saiu muito bem, vou aprender, vou chamar parceiros, vou chamar ajuda para melhorar, mas assumir que o resultado é seu e respirar mais aliviado, que é isso que a gente quer e precisa, e principalmente, né, Daniel, eu li um livro lá, Coragem de Ser Imperfeito, aquele livro antigo do Cavaleiro na Armadura, o Cavaleiro Preso na Armadura, não sei se é esse o texto, até minha filha leu outro dia, da gente se livrar dessa armadura, se livrar dessas coisas e criar uma geração mais livre, né, criar as próximas gerações de forma mais livre e mais protagonistas das suas histórias. Por quê? O Daniel até comentou isso, eles estão nos assistindo. Eles estão aprendendo com o que a gente está fazendo. É isso? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. E uma coisa que eu gosto bastante, a gente teve esse bate-papo aqui, né? Você me pergunta uma coisa, eu te pergunto outra. E esse é um assunto que normalmente quando eu converso com pessoas assim no presencial, no 1-a-1, né? Online, mas com troca, sempre a pessoa fala assim, tá, mas e nesse caso aqui? E me traz um caso onde na mente dela claramente a culpa é do outro, né? Então eu vou deixar o convite aqui, se você que assistiu a gente, né, o vídeo em qualquer momento, nem que você assista daqui a 5 anos esse vídeo, se pintar uma situação que veio na sua mente, não, mas essa aqui claramente é a culpa do outro. Coloca por favor aqui nos comentários que aí talvez tenha uma solução de você transformar isso a partir do seu protagonismo. Até hoje, acho que posso dizer que todas as que chegaram para mim, dava para a pessoa transformar, assumir e melhorar, né, esse resultado. Exato. É isso, perfeito. Então não perde a oportunidade. Tem algo aí cutucando você, dizendo, não, isso aqui não foi culpa minha, não, isso aqui foi fulano, isso aqui foi ciclano. Manda para o Daniel e aí ele vai trazer e vai te mostrar uma nova perspectiva, né? E aí nós vamos todos aprender juntos. Próxima quinta-feira, 11h37, eu não sei você, eu vou estar aqui para aprender mais um detalhe, para aprender mais um passinho, para assumir o protagonismo da minha vida, ser responsável por aquilo que eu penso, faço e ajo, e poder respirar mais aliviada e ensinar os meus filhos a serem melhores também. Se você não é pai ou mãe ainda, tem uma geração olhando aí para você. De qualquer forma, somos responsáveis. Você está aqui comigo, Daniel, quinta que vem? Opa, com certeza absoluta.
Então, eu agradeço a você que esteve ao vivo, você que está assistindo gravado. Não esquece, compartilha. Isso pode mudar a vida de uma pessoa, que vai mudar a vida de uma família, que pode mudar a vida das futuras gerações. É por isso que a gente está aqui. Uma ótima quinta-feira para vocês. Até a próxima. Até a próxima, Daniel. Até, Lilian. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.